tudo bem? Hoje a gente está aqui com convidados especiais, nossos primeiros convidados no canal. A gente quer agradecer muito pela participação. Imagina, nossa. E a gente então vai falar sobre uma nova editora, a editora Script. Quem ainda não viu, a gente já publicou um vídeo sobre a primeira publicação dessa editora, que é o Teatro do Pavor. Então, se você ainda não viu o vídeo, corre lá pra ver, o link vai estar na descrição, no card. Tá preparada toda. Exatamente. E agora a gente vai pedir pro Douglas e pro Diego se apresentar e falar um pouquinho sobre a editora pra gente. Oi, tudo bem? Meu nome é Douglas Freitas. Prazer, né? Com vocês. E, na verdade, eu e o Diego somos dois fãs de quadrinhos, então a editora é quase um sonho, né, na verdade, né? Então, desculpa, se apresenta primeiro, claro. Olá, meu nome é Diego Morro, eu sou também apaixonado por quadrinhos desde os 4 anos de idade, quando eu comecei a ler com quadrinhos. E aí a gente juntou essa amizade, essa paixão para fazer essa loucura de montar essa editora. Foi culpa dele, tá? Foi ele que convidou. Sempre tem um culpado nessa história, né? Por que abrir uma editora logo agora, que a gente sabe que o mercado editorial está passando por uma fase bem difícil aqui no Brasil, editoras fechando, livrarias fechando, editoras em crise. Por que veio assim nesse exato momento, assim? Então, assim, apesar de estar acontecendo esse momento de crise, ao mesmo tempo também o mercado de quadrinhos aqui no Brasil e de livros, ele também está vivendo um momento bom, principalmente de quadrinhos. Assim, a gente está tendo nos últimos anos assim, um respeito cada vez maior pelos artistas brasileiros, pelos roteiristas e desenhistas e tal. E esse começou mais ou menos, né, a ideia da editora, assim, a gente ser essa plataforma para que artistas brasileiros, né, coloquem seus trabalhos no mercado e fazer diferente, assim. Porque na verdade, assim, o quadrinho nacional, ele tirou aquele estigma que ele tinha anteriormente de um quadrinho de segunda linha, né, algo do gênero. Dava a impressão que as pessoas queriam sempre ler o quadrinho mainstream, pegar Marvel, DC, e o quadrinho nacional ele era quase que um gueto, era só nos eventos, tudo mais. Fórum Maurício, né? Fórum Maurício. Não existia, como se não existisse. Então, e de uns anos pra cá, isso realmente mudou, assim, plataformas como Catarse, que a gente usa bastante, ela criou um link direto com o público e os seus artistas prediletos. A qualidade do quadrinho brasileiro sempre foi muito boa, né? A questão é que o público não tinha acesso. E Facebook, Instagram, isso criou esse acesso e as pessoas se apaixonaram. Eu, particularmente, leio muito mais quadrinho nacional do que quadrinho mainstream, hoje, sabe? Antes eu não tinha essa opção, né? Geralmente na nossa infância não tinha. Era muito difícil. Salvo o Turma da Mônica. Então a ideia da editora é isso, assim, é nós fazermos uma ponte e criar um público para que a gente possa, na verdade, tanto revelar artistas quanto publicar artistas que nós gostamos, né, que nós somos fãs. E essa questão da tecnologia, o que aconteceu na indústria da música, no cinema, existia um canal de YouTube. Quando é que a gente ia fazer um programa desse com vocês? Nunca. Ou a gente ia ser convidado por um canal de televisão, ou a gente não faria. As pessoas nunca chegariam na gente. Teria que estar numa TV aberta, só que existia na época. Então hoje essa tecnologia permite essa aproximação das pessoas, seja para fazer um canal de YouTube, ou seja para a gente abrir uma editora e conseguir chegar divulgar, chegar no público, E tem mais eventos também, né? Então, o Douglas organiza aqui em Floripa o evento, né? A CC Floripa, que é um dos melhores do Brasil. A gente tem evento em São Paulo, tem evento em Porto Alegre, tem evento em Curitiba. Então tem um calendário de eventos ao longo do ano também que aproxima o público desses artistas, né? Os artistas conseguem rodar os eventos, os trabalhos conseguem. O nosso foi lançado na CCXP em dezembro e foi um sucesso, assim, né? Porque vários artistas que estão no trabalho estavam presentes lá, estavam vendendo, então muita gente conheceu o quadrinho graças aos artistas estarem lá. E isso, de novo, foi tudo que aconteceu junto, assim, alguns anos atrás também não tinha. Teve uma época que sempre, né, um eventinho aqui, de repente parou, teve alguns anos assim sem nada, e aí devagarinho começou, e hoje está tudo junto, assim, então. E é nesse momento louco que a gente resolveu. Porque é uma coisa, né? Se não arriscaram, não vai fazer nunca. Exatamente. O grande problema é a questão financeira, né? Tu ter uma forma de tu pegar o teu quadrinho e distribuir ele para que o público possa ter acesso. Nós estamos aqui com visitas. Temos duas cachorrinhas maravilhosas. Isso foi combinado para chamar mais atenção do mais verdade. Colocar gato, cachorro, é isso, né? Então, ter essa forma de conseguir distribuir é um grande problema, porque o custo de investimento que tem que fazer para poder divulgar e contratar talvez uma distribuidora e tudo mais é muito alto.
Então, para as grandes editoras, eu realmente acredito que o momento ele deve estar caótico, ainda mais com problemas de distribuição, que a gente está vendo aí nos bastidores. Então, nós optamos por um caminho mais direto, que é a venda direta. Então, todo o nosso projeto ele começa pelo Catarse, né? Então nós adquirimos uma espécie de pré-venda. Quando ele é lançado, o nosso quadrinho a gente começa a realizar agora a venda através do Instagram e do Facebook. Estamos tendo uma lojinha online, né, da editora, mas a venda vai ser direta. O início sempre vai ser no Catarse. Sempre no Catarse. Estamos agora em fase de negociação, ainda não é algo que está 100% fechado, mas já está bem adiantado, que é fechar com a Amazon para que a gente possa ter nossos quadrinhos na Amazon. Nossa, né? legal. Então está quase. Torça, está quase lá. O último e-mail foi Mandei muito um bom. dia positivo, O né? último e-mail foi muito bom. Então assim, está quase certo para que a gente possa lançar todo o nosso quadrinho sempre também pela... poder vender pela Amazon, porque eles têm um sistema de distribuição impecável. Sim, né? não tem como, né? Não tem como comparar. Então, essa questão hoje que é o mais delicado, é tu produzir algo para que tu possa pagar a gráfica, pagar Sim. o autor, pagar o desenhista, fazer o pagamento de todo o layout, a mídia. Então, tu precisa desse fluxo de valores para que tu possa fazer a editora se tornar viável. Hoje, o case mais interessante que nós temos hoje no Brasil é o do Pipoca aqui, né? Sim. Eu acho que é o case mais legal assim, de uma editora que tem esse diálogo direto. Então, E assim, esse ano eles vão lançar os nacionais também. começar a lançar então. os nacionais. Até agora no finalzinho agora de janeiro, quando a gente está gravando esse vídeo, eles lançaram um vídeo explicando que por hora eles não estão aceitando originais. Sim. A ideia deles é Eu fazer... imagino que eles devem ter recebido. Sim, receber né? e a ideia deles é eles têm alguns projetos já encomendados e vão Sim. lançar. Já a nossa parceria que a gente tem feito com alguns artistas é fazer o lançamento de alguns quadrinhos nacionais fechados. Então o quadrinho ele apresenta para nós, a gente discute a proposta e publicamos o quadrinho dele. Vocês podem falar um pouquinho agora então desse primeiro lançamento de vocês. Claro, claro. E aí depois, se vocês puderem liberar já os próximos Vamos lançamentos. conversar um pouquinho sobre... Quer falar sobre teatro? Eu começo teatro. Pode ser tu. E aí tu começa com os primeiros grandes projetos. Pode ser. Teatro, não precisa falar muito porque a gente já falou Tá, no vídeo, então isso. quem quiser saber vai lá Ó, acessar. Mas esse trabalho de teatro ele se tornou, na verdade, um grande laboratório para nós, sabe? Porque nós reunimos aqui 13 autores, né? Eu e o Diego até a gente tem 2 contos aqui. E fechamos com vários artistas. E uma das preocupações que nós já tivemos desde o início é que a editora não cometesse os mesmos erros que muitas editoras e o mercado editorial no todo tem praticado, que é segmentar praticamente a ideia do autor homem, né? Então, e a gente buscou, na verdade, convidar um número igual entre homens e mulheres para que a gente pudesse mostrar, ó, tá aqui, ó, temos quadrinistas mulheres, temos quadrinistas homens, mas não na ideia de realizar uma cota, sabe? A ideia não é essa, não é ter uma cota, mas poder, na verdade, ter a preocupação de que haja um espaço igualitário dentro do projeto, né? Para que não seja aquele ambiente masculino, dos 20 aos 40. Não é clube do bolinho. Não é clube do Não é. bolinha. Nunca vai ser. É por isso que a gente está aqui hoje, né? Exato, Exatamente. Então a gente quer quebrar um pouco esse paradigma e infelizmente para quebrar isso tem que dar alguns pesos e medidas diferentes. Então tem que realmente correr atrás e tentar, vamos tentar dar uma compensada. Tanto que, fazendo um adiantamento aqui, um dos projetos nossos para o segundo semestre, que a gente não pode revelar muitas coisas, mas um dos projetos para o segundo semestre é um livro sobre quadrinhos e mulheres, que está sendo capitaneado pela Monique Malker, que é escritora e pesquisadora aqui em Santa Catarina, na Universidade Federal. Se nós fizéssemos um quadrinho sobre histórias de homens nos quadrinhos, por exemplo, com certeza comercialmente seria mais interessante, porque a maior base dos leitores são homens, não é verdade? Mas se a editora quer fazer algo diferente, quer ter uma proposta diferente, ela tem que sair um pouco desse ambiente comum, né? E buscar, na verdade, novas dimensões, novos projetos. E é por causa dessa visão que a gente está tendo, o primeiro projeto desse ano é o que o Diego vai falar agora, que eu acho que é o mais ambicioso, né? A gente, esse ano, tem os 80 anos do Batman, né? E existe uma história que está começando a sair do gueto só dos fãs de quadrinho, que é a história do criador do Batman, né? Que o Batman é criado em 39 e o estúdio que é contratado é o estúdio do Bob Kane. A National, que depois vira a DC, né?
Ela contrata o Bob Kane, eu quero um novo super-homem. E aí aparece o Batman. Só que tem um pequeno detalhe aí que ficou 75 anos escondido. O Bob Kane não fez o Batman. O Bob Kane era o dono do estúdio. Era o cara que foi lá e assinou o contrato. Mas quem cria tudo do Batman, toda a mitologia, o nome, a cidade, os personagens, e inclusive muda o visual do Batman, porque o primeiro desenho que o Bob Kane faz é uma porcaria horrível, o super-homem fajuto, é um cara chamado Bill Finger, que era o roteirista, que era amigo do Bob Kane. E essa história ficou escondida durante 75 anos. Assim, né? O Finger, coitado, ele morreu na miséria. Foi tão triste essa história que no mercado de quadrinhos nos Estados Unidos, durante essas 7 décadas aí, o nome dele virou um adjetivo. Quando um artista é sacaneado, quando a editora rouba um personagem, ou quando a editora não dá os créditos, não te dá o direito do personagem, as pessoas diziam que o artista foi fingered. Né? Ele virou, coitado, ele virou um adjetivo. Aí o que acontece? Devagarinho, né, lá no final dos anos 70, já as primeiras Comic Con, começa... Ele até tenta em vida, ainda na vida dele, ele ainda tenta lá no finalzinho, assim, dizer, olha, fui eu que fiz, mas o Bob Kane faz uma carta absurda, xingando ele e tal, e ele se retrai, porque ele era uma personalidade mais retraída. Claro, foi a combinação perfeita, isso que a gente vai falar na nossa história, né? Foi a combinação perfeita. O Bob Kane era um cara completamente egocêntrico, né, eu sou o centro das atenções, o outro completamente, né, mais retraído, então foi a combinação perfeita para o Bob Kane. E aí o Finger morre. Lá nos anos 70, o que acontece, né? As primeiras embriões de Comic Con, essa história começa a aparecer. O filho do Bill até tenta falar com a Jade DC Comics e tal. Eles, não, um dia me liga, tá? Não dá nada, não acontece nada. Agora, recentemente, um escritor chamado Mike Tyler Nobleman, ele ficou 10 anos pesquisando sobre a vida do Bill, porque ele já tinha feito um livro sobre a vida dos criadores do Super-Homem. Ele faz livro que no Brasil seria livro infantil, infanto-juvenil, sabe? Porque ele, né, bastante imagem e pouco texto. Assim. O escritor, né, o Mark, ele começou a pesquisar sobre a vida do Bill e ele não achou nada. Tem uma ideia, quando o Mark começa a pesquisa dele, só existia 2 fotos sobre o Bill. Só existia 2 fotos do cara no mundo inteiro. Assim. Os amigos que eles estavam vivos, né, lá do início da era, né, de ouro dos quadrinhos, achavam que ele tinha sido enterrado como indigente quando ele morreu. Tinha amigo que nem sabia que ele tinha uma segunda esposa, que ele se separa da primeira, né? Depois ele, quer dizer, ele virou um ermitão, assim, sabe? E o Mark começa a ir atrás, começa a investigar, começa a achar a história dele, a vida dele. Consegue, então, reunir uma série de dados sobre a vida do Bill. Acha a neta do Bill, que ninguém sabia que ele tinha uma neta, porque o filho dele, o Fred ele era gay. E o Fred faleceu nos anos 90, então ele assim, e todo mundo só dizia, Mark, que o Mark quando começa a ler o livro ele fala, né, ele fala no documentário, ele gerou um documentário, né, que é Batman e Bill, o Mark fala que o sonho dele não era só fazer o livro, o sonho dele já passou a ser o Bill ganhar o direito. Só que todo mundo dizia, cara, esquece, a única pessoa que pode pedir isso é um herdeiro. O Fred morreu, não tem filho, acabou. E ele descobre que, não, o Fred teve um filho, porque o Fred era gay, mas ele teve um relacionamento, teve uma esposa e tal, anos 60, aquela coisa legal e tal, né? A esposa sempre soube, né, ela e o Fred sempre se deram bem e tal. E aí achou essa neta do Bill, aí ele, né, começa a fazer o livro, entra em contato com a Athena e tal, e aí com esse monte de coisa que ele consegue arrecadar, inclusive uma meia-culpa do Bob Kane no final da vida, dizendo, não, eu acho que o Bill, mais ou menos uns 70% do Batman deve ter sido o Bill. O Bob Kane faz um meia-culpa aí num último livro que ele lança antes de morrer e tal. Como a gente falou no começo do vídeo, hoje a tecnologia permite que as pessoas se aproximem e tal. E aí quando a Athena vai fazer o contato com a DC, é durante o lançamento do segundo Batman do Nolan, né, o Cavaleiro das Trevas. Aí o pessoal da DC, super querido, leva ela pro filme, bota em hotel 5 estrelas e tal. A gente ama, tu é da nossa família e tal. Ela, pô, que legal, né? Ele tá, beijo, um dia eu te ligo. Ela vai pra casa e tal. E começa, olha, né, eu quero, né, os direitos e tal. Aí, sim, foi horrível. Foi mesmo. Aí, o que acontece? Ela, né, consegue entrar em contato com eles, então, vou querer os direitos. Quando chega no terceiro filme do Nolan, tá na Comic Con lá, auditório lotado, um cara vestido de Batman, chega, porque os fãs estão sabendo agora, nas redes sociais, todo mundo está sabendo da história. Um fã vestido de Batman chega no painel da Warner e pergunta, esse é o filme que vai ter os créditos do Bill? E aí, né, o cara que está dando entrevista no documentário, que é um dos organizadores da Comic Con, ele fala, foi a única vez que a Comic Con ficou em silêncio. E aí os caras, não, tá tudo bem, a gente falou com a família dela e tal. E aí no outro dia a internet inteira, não tá tudo bem. E aí os fãs começam uma pressão muito grande.
E aí a Warner DC não tem como dizer não. E aí eles chamam ela para conversar. Não se sabe que acordo foi feito, mas foi um acordo muito bom. E aí a partir de então, hoje, né, qualquer coisa que saia do Batman aparece Batman criado por Bob Kane e Bill Finger. Eles conseguiram os créditos. Desde 2014, então agora qualquer gibi, qualquer desenho, qualquer brinquedo, qualquer coisa que apareça o nome Batman, a marca Batman, aparece Bob Kane e Bill Finger. Toda essa história que é cheia de drama, de conquista, de alegria, que também é a história do nascimento das histórias em quadrinho, né? Porque o Bill é um dos fundadores das histórias em quadrinho, da Era de Ouro que a gente chama. Tudo isso a gente está contando em quadrinhos, num documentário, né, que é o nosso novo lançamento, que se chama, né, Bill Finger, a verdadeira história do Cavaleiro das Trevas. Então, todo isso que o Diego trouxe, ele vai ser transposto para páginas, né, pelo Sandro Zambi, que é um artista incrível, catarinense, né, e esse trabalho que não vai ser apenas sobre a história do Bill, mas também sobre a criação de tudo aquilo que a gente conhece sobre o Batman. Então nós estaremos trazendo os bastidores do Batman, do Coringa, Pinguim, Espantalhos, o Robin, a Batcaverna, tudo isso vai estar no quadrinho, porque tudo isso foi criado naquele período, né? E nem tudo pelo Bill, né? Algumas coisas o Bill contribuiu, outras ele apenas auxiliou, mas a grande maioria foi por ele, né? Tanto que a gente tem feito alguns posts quase que diários no Instagram, com novidades sobre os projetos, e um dos últimos posts, inclusive, foi sobre uma criação que é também do Bill Finger, e que pouca gente sabe, que é o Lanterna Verde. Ele é uma criação do Bill Finger, também em parceria com o Martin Nodell, né? Que me falha a memória, né? Então, assim, ó, tudo isso vai estar no quadrinho, né? E o quadrinho está no Catarse. Sim. Então, o link vai estar aqui na descrição. E aí a gente pede para que vocês adquiram o quadrinho ou pelo menos compartilhem. Né? Mas se puder fazer os dois, aí vai ser muito legal. E não é só o Bill também, né? Apesar do Bill, claro, ser o nosso personagem principal, a gente faz todo um resgate histórico da época, né? Então, a gente tem, assim, sabe, dos anos 30 até os anos 70, a cultura pop, os quadrinhos e já indo pra televisão, né, que aconteceu durante todo esse período. E vai ser ótimo pra mim e pra Nicole, porque a gente não é muito de super-heróis. Legal. Então é uma forma também de conhecer, até pra quem não é muito... E o que é muito legal, assim, que, por exemplo, o quadrinho originalmente era pra ter algo em torno de 60, 70 páginas no máximo. Mas aquele período é tão gostoso de discutir, tem tantas coisas, por exemplo, a grande parte das histórias acontecem antes, durante e no pós-guerra, por exemplo. Então, tem todo um impacto cultural da época que tu não tem como passar batido. Sim. Com a própria questão da criação do Code Authority, que é simplesmente o selo de censura dos quadrinhos. Então, é um momento muito rico e hoje o quadrinho vai ter aproximadamente 140 páginas. Porque ele não teve como falar menos. Não tem como a gente não falar da sociedade. Porque a Segunda Guerra Mundial impacta no mercado de quadrinhos. O governo americano, né, o exército americano, acaba sendo o maior comprador de quadrinhos durante o período da guerra, porque os soldados liam. Era um jeito dos caras se distraírem e ao mesmo tempo pegarem os valores americanos ali, né, de vamos salvar o mundo contra os nazistas e tal. Então tem esse impacto. Quando eles voltam da guerra, começa a ficar mais sério, mais adulto, começa a ter história de terror, policial, sexo. Aí começa a sociedade vir, né, macartismo, sociedade, né, mais careta, mais conservadora, tal, quer dizer que o quadrinho as pessoas são delinquentes por causa dos quadrinhos. Sim. Aí o mercado, para se proteger, cria esse selo e aí volta tudo a ser meio infantil, meio bobinho e tal. E depois lá nos anos 60 começa a voltar de novo a ser mais adulto. Não tinha como não falar desse período, não posso ficar só falando da vida do Bill. Porque ele não só está presente, como ele é um dos grandes autores daquele momento. Entende? Tem participações do próprio Bill Finger que hoje conhecemos que é a Marvel, que na época era Timely. Então, tudo isso aí... Ele cria o primeiro supergrupo da Marvel, que são tipo assim, os avós dos Vingadores. Assim, o primeiro supergrupo da Marvel é ele. Então, é muita coisa legal para poder trazer o quadrinho, né? Então, o quadrinho está ficando muito gostoso, está ficando muito bonito, acima de tudo. Bem curiosa. Sim, vai ser legal. Porque a gente teve cuidado também. Sempre quando a gente vê biografia em quadrinho é uma coisa meio burocrática, sabe? Sim. Meio chato, assim, eu vou usar uma palavra, mas por favor não se ofendam, tá? Eu adoro os jornalistas, dei aula para vários. Mas aquela coisa jornalística burocrática, só passar informação, não passar de maneira poética, sabe? Sim. Só tá dando, né? Tipo assim, está chovendo.
Não, o Salmo tá chorando, é muito bonito. Então assim, a gente teve esse cuidado também. Ele é contado usando o que o quadrinho entende melhor. Então a gente usa metáforas visuais, a gente usa frases bonitas, sabe? A gente tem uma construção, assim, passagem de tempo, sabe? Tá gostoso, assim, não tá assim, peguei a história e colei na página. Assim, a gente tá tendo cuidado de fazer do quadrinho ser gostoso de ler também enquanto quadrinho, não só... Claro que a informação é maravilhosa, a informação, o conteúdo é lindo, mas a gente teve cuidado do conteúdo também ficar gostoso. Não adianta ser só a informação ali jogada como se fosse uma coisa, sabe, feita por um robô. Não foi feito por robôs, o quadrinho tá gostoso de ler. E assim, ó, como a ideia, como a gente falou nisso, é uma editora, né? Então a gente não pode ficar num projeto só. Exatamente. Então nós estamos com... Lovecraft. Isso, temos vários outros projetos em paralelo. 2 projetos, assim, que já são para o primeiro semestre, né? Um é uma adaptação de um texto da Bíblia, tá? Que é uma história de fantasmas. Sim, a Bíblia tem uma história de fantasmas. Ok. Não sabia disso. Não é spoiler, né? Então quem quiser, tiver muita curiosidade, é 2 Samuel 28. E o que é um grande problema esse texto, principalmente para as religiões mais evangélicas e até para a própria igreja católica, porque a grande parte das religiões mais tradicionais, elas não acreditam na ideia de espíritos, de fantasmas, ou qualquer coisa de imortalidade da alma, né? Na verdade eles falam que tem imortalidade da alma, mas quando morre acabou, vai para o céu, vai para o inferno, mas nunca que tem um espírito vagando, né? E aquele texto da Bíblia, ele tem um espírito vagando, porque o rei vai lá e chama o Samuel, e ele vem e ele dá um esporro no Samuel porque não era para chamar espírito, porque é pecado, sabe? Então assim, é um texto bastante polêmico pela sua natureza, sabe? Então, muita gente não conhece porque as igrejas não divulgam muito ele. Não é muito interessante porque ele contraria muito dogma, né? Sim. Mas é um texto muito bem explicativo, muito legal. E o roteiro vai ser de vocês também. Sim, ele vai ser adaptado. Na verdade, esse roteiro a gente está fazendo junto com o Marcel Bartolo. Tá. O do Bill está sendo feito aí o Diego. Isso. O Diego, na verdade, é o que está tocando lenha aí no... Eu estou quase que revisando os conteúdos, né? O Douglas está de editor, eu mando pra ele assim, ele mexe aqui, troca ali, não sei o que, isso aqui tu já repetiu e tal, ele devolve porque ele também está fazendo esse dele, né, do Lovecraft. Então, e aí a gente meio que dividiu. A gente dividiu. E aí esse está sendo feito com o Marcel Bartolo, que é um artista de mão cheia, o cara é incrível mesmo. E também já postamos algumas imagens. Esse vai ser lançado na Comic Con de Floripa. Opa! Tá, vai ser um lançamento exclusivo para a Comic Con. Quem for de Floripa, por favor, não deixa de conferir. E vai ser lançado no Catarse também, ainda não tem link esse ainda, tá? Mas quando tiver o link eu mando para vocês. E o que já está em pré-venda, que é realmente do Lovecraft, que é esse que vai ser lançado agora já em abril, né? Que são 2 livros, na verdade, são 2 quadrinhos, irmãos, né? Que é um é o Nas Profundezas da Loucura e o outro é A Testemunha, que é quase um prelúdio, mas ambos são histórias separadas, tem início, meio e fim, eles se ligam por estar no mesmo universo, mas são 2 histórias autônomas. Um vai ter um tratamento gráfico mais interessante, esse é em formato europeu, né, aqueles 20 por 28, né? Esse vai ser desenhado pelo Amari Filho, que é lá de Curitiba. Sim, é um artista que teve aqui no Teatro Pavor. Sim. Ele que fez a Cuca, né? O Marcel também estava aqui no Teatro Pavor, ele que fez a parte do lobisomem, né, que vai fazer o Necromante, que também vai ser colorido. E esse é o Nas Profundezas da Loucura, que vai ser pela Mauri. Esse ele vai ser, na verdade, uma história pós-apocalíptica, coisa meio Mad Max, por assim dizer, só que com os mitos de Cthulhu, do Lovecraft, né? Já o outro, que vai ser em forma de quadrinho, em formato americano, tipo teatro, vai ser, na verdade, com a Alice Monstrinho, e que é uma quadrinista de mão cheia, assim, muita gente já conhece ela, tem uma base de fãs enorme. E o da Alice, nós vamos fazer, na verdade, uma adaptação do conto Dagon, do Lovecraft, que este ano, 2019, vai completar o seu centenário. Então a gente vai lançar esse quadrinho, que é uma adaptação do conto, e que ao mesmo tempo ele serve como prelúdio para o Nas Profundezas da Loucura. Bom, então pra gente localizar esses quadrinhos, a gente vai deixar os links aqui no Catarse, o Instagram da editora, também no script, Facebook, isso. Tudo vai estar aqui então pro pessoal, quem quiser, por favor, para facilitar o acesso. Exatamente. E como ele falou, se não der de comprar, compartilhem, sim, porque ajuda muito. Exatamente, a gente quer muito fazer isso, apresentar artistas nacionais. Eu acho que a gente baba muito ovo, no geral, né? O pessoal de fora, e a gente esquece que aqui a gente tem pessoas incríveis
com trabalhos maravilhosos. A Comic Con foi uma das, aqui de Floripa, foi uma forma, e sempre é uma forma de eu conhecer artistas daqui. Então, a gente quer fazer isso com vocês, assim, compartilhar mesmo e fazer com que esse pessoal seja conhecido, não acabar que nem o Bill Finger no mercado. Exatamente. É verdade. Então assim, ó, realmente é um prazer a gente estar aqui gravando com vocês, né? Foi um grande prazer. E o que a gente pode, assim, para finalizar, é que muita gente que está nos assistindo aí, na verdade, são quadrinistas ou têm seus próprios projetos. Nós ainda não fizemos nenhum anúncio oficial a respeito disso, né, Diego? Mas uma das nossas ideias é, na verdade, ser um selo que a gente possa publicar quadrinhos de artistas nacionais que queiram fazer algumas parcerias bem interessantes. Então, nós vamos ficar aqui na descrição, né, nosso Instagram, o nosso Facebook. Então, se tiver seu projeto, quiser bater um papo com a gente, nos chame, mande ali uma mensagenzinha inbox, que a gente também está atrás de algumas parcerias, alguns projetos novos. E principalmente se a gente conseguir fazer esse deságue via Amazon, realmente a gente vai ter que aumentar a nossa produção. Então, tanto que uma das exigências deles, que eles já falaram, foi isso, assim, ó, quantos projetos vocês têm para esse ano? Nós falamos, temos tantos. Eles, pô, legal, então para nós tá bom. Porque senão a gente teria que fazer através de uma distribuidora. Sim. Então a ideia é que a gente faça agora a venda direto para a Amazon. Então, se a gente conseguir fechar essa parceria, o número de publicações realmente vai ser maior e a gente vai precisar desse deságio maior. E aí vai ser uma grande ponte, né, Diego? A gente está usando o do Bill também como ponta de lança em inglês também, porque a gente já está pronto, assim que eu terminar o roteiro, a gente vai passar para o Carlão, que é um amigo nosso, que é tradutor de quadrinhos aqui no Brasil, né, traduz direto aí, Marvel, DC e tal. O Carlão, né, chamei ele, pô, achei que não ia me convidar. O Carlão traduz pra gente, óbvio que eu vou traduzir. Então a gente já vai fazer a versão digital em inglês do Bill, né? Assim que estiver pronto, o Zambi vai colocar já português e inglês nas páginas, pra já depois, né, se a gente conseguir fechar com a Amazon, já lançar lá fora também digital em inglês, né? Então seria o primeiro teste para ver se a gente consegue colocar o nosso material também digital em outra língua, né? Porque assim, ó, é inegável a qualidade dos nossos artistas. Então assim, ó, como eu falei no início do vídeo, hoje eu praticamente leio quadrinhos nacionais. Sabe? Depois te pega com esse linguajar, com a forma de roteiro, que é muito diferente do quadrinho mais tradicional, né? Com exceção de alguns autores que realmente eles têm essa linguagem muito gostosa. E é esse tipo de gosto que a gente quer manter na nossa editora, sabe? Sempre aquela ideia de quadrinho independente, de quadrinista que teve total liberdade de produção. Então acho que a nossa missão é essa, né, Diego? Tem boas histórias para ser contadas, né? Então nada mais gostoso que tu ler um bom quadrinho, tu ler um bom livro. Se a gente quer que as pessoas, até novos também, eu acho que isso é muito legal, tem uma coisa, né, que o Sidão sempre fala, né? Formar leitores também, sabe? Não só a gente que já gosta, assim, é legal, a gente tem uma missão, a gente que gosta de ler, a gente tem uma missão de passar para os outros, e é por isso assim. que a gente tem um canal do YouTube para isso mesmo, né? Sabe? É tão gostoso, assim, eu sou da família que sempre só dá livro, não interessa se é aniversário, se é Natal, se é Páscoa, fulano, livro quadrinho, livro, algo para ler, né? Eu sempre dei e é muito gostoso, assim, porque, né, eu sou velho, né? Anos depois tem aí os sobrinhos, os primos, então, nossa, aquele livro que tu me deu quando eu era criança foi que fez eu gostar de ler, tem até hoje o gibi aquele e tal, sabe? Então a gente tem que formar esses novos leitores, então isso também é o nosso sonho, assim, de ajudar a formar novos leitores. O canal como o de vocês é o que, na verdade, está permitindo isso, né? Então, obrigado. Imagina, a gente agradece também. Obrigada de novo pela participação. E é isso. Vocês não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, chamar todo mundo pra ver. E também conferir o quadrinho, né? Da editora Script. É isso. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Beijos. Tchau.